Com relação à fase recursal, nós precisamos lembrar quais são os atos do juiz, que serão estes atos que nós vamos impugnar, nós vamos recorrer, buscar a reforma. O 203 do Código de Processo Civil vem trazer para nós que o juiz pratica aí 3 tipos de atos judiciais. Quais são os atos que o juiz pratica? Nós vamos ter aqui as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos. Então, são praticamente esses 3 atos que você vai ver ao longo de um processo. Você pega um processo judicial, hoje você vai ver lá, tem um despacho determinando aí a citação da reclamada, tem um despacho negando ou determinando a juntada de um documento X e Y. Então, nós vamos ter esse ponto. Nós podemos folhear e também encontrar decisões interlocutórias, no caso de haver uma petição inicial em que se pleiteia, por exemplo, uma tutela antecipada para a liberação das guias de seguro-desemprego e fundo de garantia que não foram liberadas, em que pese o contrato de trabalho tenha sido extinto aí pela empresa, a empresa demitiu o empregado, não pagou as verbas rescisórias e nem liberou as guias. Então, frequentemente, a gente entra com a ação pedindo a tutela antecipada para que antes da audiência o reclamante já possa aí acessar esses benefícios. E aí nós vamos ter então uma decisão interlocutória e vamos ter também os despachos. Com relação às decisões interlocutórias, a gente precisa já destacar aqui, Richard, seja bem-vindo, boa noite. Nós vamos ter que aqui na trabalhista as decisões interlocutórias não são impugnáveis, porque não há um recurso cabível em face de uma decisão interlocutória. Boa noite. Não há, tá? Então já deixo claro aqui que vocês fixem na mente que não há um recurso apropriado como há na esfera civil, em que há lá o agravo de instrumento. Nós temos aqui o agravo de instrumento, só que ele não tem esse propósito. Nós vamos ver mais à frente, quando falarmos especificamente dos tipos de recurso, nós vamos falar aqui. Então, as decisões interlocutórias trabalhistas não são impugnáveis. E aí, o que acontece? Se o juiz der uma decisão desfavorável a mim, no caso do exemplo mencionado, em que eu pedi lá a liberação, na verdade o alvará, para que o reclamante possa dar entrada no seguro-desemprego e fundo de garantia, o juiz negou. Eu não tenho um recurso para interpor, para recorrer daquela decisão, mas eu tenho outros mecanismos, o que inclusive caiu no último exame da OAB, que é o MS, que é o mandado de segurança, que é uma ação autônoma, né, que é uma medida cabível aqui quando não há nenhum recurso admissível, né? Tanto é que a própria tipificação lá do mandado de segurança é a matéria residual, quando não cabe habeas corpus, quando não cabe habeas data, desde que seja um ato aí praticado por alguém, um órgão, no caso nosso aqui, a justiça, o juiz do trabalho negou, então é um ato coator que nós podemos aí provocar o tribunal para que haja aí uma mudança dessa decisão. Então, é em poucos casos que nós podemos aqui utilizar o MS, e esse caso seria como também do que caiu na OAB, em que havia lá, o juiz mandou, né, pagar os honorários periciais, não deu oportunidade para produzir prova, violou completamente o devido processo legal e não havia nenhuma medida judicial, nenhum recurso admissível para impugnar aquela decisão totalmente arbitrária do juiz. Então, o único remédio cabível seria o mandado de segurança, que foi pela primeira vez na história do exame da OAB que caiu um MS. Então, já fica aqui a dica com relação a esse ponto. Então, o que nós vamos nos ater aqui, principalmente no primeiro grau, que nós vamos ter um recurso específico, é a sentença
sentença. Contra a sentença trabalhista, nós vamos ter o primeiro tipo de recurso, que são os embargos de declaração. Nós também vamos ter o recurso ordinário. E os despachos, eu não preciso nem dizer, porque os despachos são atos de mero expediente para provocar a tramitação normal de um processo. Então, não há um conteúdo decisório. Se não há um conteúdo decisório, não tem que se falar em recurso, tá? Aqui, então, seguindo a leitura do artigo, nós vamos ter aqui o parágrafo 2º, que vem falar o que é decisão interlocutória, que é uma decisão que tem uma natureza decisória, ela decide algum ponto. Os despachos são todos os demais atos que não têm um conteúdo decisório, tá? E aqui nós também temos os atos meramente ordinatórios, que são atos de quê? De juntada, junte-se a petição tal, vista a parte da petição X. Então, na verdade, esses atos meramente ordinatórios são praticados pelo servidor. Inclusive, o próprio servidor acaba assinando. Não sei se vocês já tiveram acesso a um processo judicial e viu lá que o cartorário, o diretor, o escrevente acaba assinando aquele conteúdo ali, porque é ato meramente ordinatório, sem nenhum conteúdo decisório. Além das sentenças, decisões interlocutórias e despachos, nós vamos ter também o 204, que fala sobre o acórdão. O acórdão é o quê? É a decisão que advém do tribunal. Então, o juiz profere a sentença e o tribunal decide por meio do acórdão, porque é uma reunião de 3, a regra são 3 desembargadores que votam acerca de determinado tema, né? O recurso é interposto e submete-se a eles, que vão apreciar e vão votar aí por maioria ou por unanimidade, se é favorável ou se é contrário àquele recurso interposto, tá? Todos esses atos, sejam os despachos, decisões, sentenças e acórdãos, serão o quê? Redigidos, ou seja, eles têm que ser feitos da forma escrita, né? Nosso processo hoje é 100% eletrônico, 100% digital, e tudo é feito por meio, né, de escrita, linguagem escrita. Além da linguagem escrita, ou seja, o registro daquela decisão, tem que haver o quê? A data e a assinatura do juiz, tá? Então, em todos estes, o juiz tem que assinar, e aí nós vamos ver abaixo do despacho, da decisão interlocutória ou até mesmo da sentença, que o juiz vai colocar o nome dele completo, a assinatura eletrônica, né? Porque hoje nós temos o PJE. Boa noite, dona Tila, tudo bem? Sair aqui desses rabiscos para a gente prosseguir aqui. Passamos então por essas decisões que nós falamos na aula passada, e hoje só recapitulando aqui com mais atenção, já que nós vamos falar da maneira que a gente pode provocar, né, essas decisões, recorrer dessas decisões. Então, a primeira decisão aqui que a gente separou para falar tem um impacto gigantesco aí num processo, que é a sentença. Todo processo, ele busca, ao final, o pronunciamento do Poder Judiciário, materializado ali pelo juiz. E ele o faz por meio da sentença.
Interessante, inclusive, até a etimologia da palavra, a origem da palavra sentença, que é sentir, né? É o que o juiz sente daquele processo. Por isso que nós vimos na aula passada alguns princípios norteadores do processo do trabalho em si, como o princípio da identidade física do juiz, que é muito importante que aquele juiz que presidiu a sessão da audiência, que conduziu o processo, seja o responsável por prolatar a sentença, porque ele tem uma noção mais clara dos acontecimentos daquele feito para poder dar a sua decisão. Então, nós temos aqui a previsão legal da sentença na nossa CLT, e ela está lá no artigo 831, que vem falar para nós que depois que a última tentativa de conciliação numa audiência una, por exemplo, nós falamos na aula passada sobre as audiências iniciais, unas, audiências fracionadas. Numa audiência normal, em que nós vamos ter aí a primeira proposta de conciliação, não houve conciliação, passa-se as provas a serem produzidas, as réplicas, depois, ao final, as razões, e finalmente nós vamos ter aí a nova proposta de conciliação, em que o juiz renova aí o questionamento se as partes têm interesse em compor. Não havendo interesse em composição, o que vai haver? Uma decisão. Então, a sentença sempre vai ser depois da última tentativa de conciliação, que são duas no caso de uma audiência una. E o que a sentença trabalhista tem que trazer? Ela vai ter que trazer o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a sua respectiva conclusão. É certo que no rito sumaríssimo, como vimos, é dispensado aí o relatório, ou seja, esse resumo. O juiz até coloca, às vezes, lá dispensado o relatório, mas na maioria dos casos ele acaba trazendo um histórico para mostrar como que ele chegou naquela decisão, como que ele chegou àquela conclusão, e ele faz isso através dessa explicaçãozinha, falando, o reclamante apresentou uma reclamação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo e as verbas trabalhistas. A empresa apresentou defesa e documentos. Realizada a instrução, as partes ouviram suas testemunhas. Encerrada a instrução processual, as partes renovaram aí as suas alegações por meio das razões finais, é o relatório decido. E aí ele passa a fundamentar, e aí a fundamentação dele vai ser tanto com relação à fundamentação jurídica, legal, né, explicando aí quais os dispositivos aplicáveis ao caso em concreto, como também, e aqui é muito forte essa questão, a apreciação das provas. Nós falamos na aula passada sobre as provas trabalhistas, né? A presunção de veracidade, o ônus da prova, a gente falou sobre isso. E o juiz vai apreciar esse conjunto na hora da sua decisão. Em muitos casos, você pode deparar com sentenças que mencionam a lei de forma bem simplista, porque a sentença é totalmente amparada e ancorada em fatos e provas produzidos ao longo da instrução processual. Se for uma decisão favorável ao reclamante, ou seja, concluir pela procedência do pedido, no parágrafo final da sentença vai constar o quê? O prazo e as condições de cumprimento. O juiz vai fixar em 10 dias. A reclamada tem que comprovar a anotação na carteira de trabalho do reclamante sob pena aí de multa diária limitada a tantos R$1.000 e demais obrigações, recolhimentos de previdenciários em decorrência do vínculo também. A decisão mencionará sempre as custas que devem ser pagas pela parte vencida. Então, se o reclamante for vitorioso, quem vai arcar com as custas é a reclamada, que foi a vencida. E as custas são calculadas no valor de 2% ao valor da condenação. Nós também temos a previsão dos requisitos da sentença no tocante aí aos aspectos essenciais
que estão lá no artigo 489 do Código de Processo Civil, que ele é mais específico, mas de certa forma repete o que nós já vimos aqui no 832 da CLT. Fala do relatório, né, o que precisa constar no relatório, a mesma questão do nome das partes, a identificação do caso, no caso aí o processo número XYZ, né, a súmula do pedido e da contestação, o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, se teve perícia, dizer lá que dia que foi, quem foi o perito, o laudo quando foi juntado, os fundamentos em que o juiz analisou a questão, né, de fato e de direito, apreciando aí as provas, e finalmente o dispositivo. A CLT chama conclusão, mas quer dizer a mesma coisa, que é o quê? Onde o juiz vai resolver as questões, julgando procedente, julgando parcialmente procedente ou julgando improcedente o processo. Uma vez que nós tivemos a sentença, nós vamos ter a possibilidade de interpor recurso. E aí nós vamos ter a previsão legal da nossa CLT no 893, trazendo aí 4 tipos de recursos típicos que nós temos. Sendo que esse último recurso nós vamos ter 2 modalidades. Então, quais são os recursos cabíveis aqui na seara trabalhista? São os embargos, que são os embargos de declaração. Nós também temos os embargos ao TST, que na última instância. Temos o quê? O recurso ordinário, tanto em face de uma sentença aqui de primeiro grau, quanto em casos em que o processo se originou no tribunal. No caso de uma ação rescisória, por exemplo, que nós vamos falar sobre isso, será prolatado um acórdão, e esse acórdão vai ser recorrido aí por meio de um recurso ordinário. Nós temos ainda o recurso de revista, que é o último recurso que nós temos aqui na seara trabalhista, que vai ser dirigido ao TST. E temos o agravo, que ele tem 2 tipos. Nós temos o agravo de petição, que é o recurso cabível em fase de execução trabalhista. E temos o agravo de instrumento, que não é semelhante ao agravo de instrumento no processo civil. Por quê? Porque esse agravo de instrumento na trabalhista só tem um único propósito: destrancar um recurso que teve seu seguimento negado. Interpus o recurso ordinário, o juiz falou, nego o segmento por ausência de recolhimento de custas. Eu pedi gratuidade. O que eu vou fazer? Interpor um agravo de instrumento para destrancar o recurso ordinário, para que meu recurso ordinário seja apreciado. Aqui na seara trabalhista, nós mantivemos aí a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal pelo juízo ACO. No processo civil, com a reformulação do processo civil, nós vamos ter que o tribunal que vai apreciar os pressupostos de admissibilidade. Aqui na trabalhista permanece, interpôs o recurso ordinário perante o juízo ACO, este vai analisar se estão preenchidos todos os requisitos. Se tiver, ele vai dar vistas à parte contrária para que, caso queira, apresente suas contrarrazões. Depois disso, então, o processo sobe ao tribunal, que vai novamente fazer esse exame de admissibilidade e julgar o mérito da questão. Tá? Vamos entrar nos recursos em espécie agora, começando dos embargos de declaração. O 897A da CLT vem falar para nós que cabe embargos de declaração de sentença ou acórdão.
essa premissa é verdadeira, mas nada impede que eu venha opor, e o verbo correto aqui para os embargos de declaração é opor embargos, tá? Então, posso opor embargos em face de uma decisão interlocutória que não ficou muito clara. Eu posso opor embargos, tá? Então, não é só de sentença e acórdão. A regra é que sim, mas se no meio do processo o juiz deu uma decisão que ficou confusa, que eu não sei como que eu vou cumprir aquela obrigação, eu posso me insurgir por meio dos embargos. Qual é o prazo dos embargos de declaração? São 5 dias. Então, fui intimada da decisão, tenho 5 dias para opor embargos, tá? É o único recurso trabalhista que tem um prazo diferente. Os demais recursos trabalhistas, o prazo é de 8 dias, né? Que a nossa CLT preservou essa quantidade de dias, porque o nosso processo trabalhista é muito mais célere, né? Então, os nossos recursos aí, nossos prazos são mais curtos do que um processo de natureza civil. Os embargos, por ter essa questão mais célere aí do prazo ser mais curto, a CLT também previu que a decisão seja apresentada de forma mais rápida, né? Eu opus aí uns embargos de declaração, o juiz vai demorar 1 ano para apresentar e para apreciar e dar a sua decisão. Então, a apreciação é mais célere e tem que ser muito mais rápida, tá? E aí nós vamos ter que os embargos de declaração podem ter um efeito que vai fazer com que a decisão se modifique. E nesse caso é chamado de efeito modificativo. Nesse caso, quando há um efeito modificativo que muda aquela decisão que foi embargada, geralmente o que acontece, até mesmo com vistas aí o Código de Processo Civil, que vem trazer o princípio da proibição da decisão surpresa, quando o juiz verifica que ele vai mudar a sua decisão em decorrência dos embargos, ele dá vistas à parte contrária para que se manifeste. Sempre é assim, um sinal bom quando você opõe embargos e o juiz dá vista à parte contrária. Você fala, vai sair alguma coisa boa daí, ele vai apreciar e vai mudar algum ponto. Então, esse efeito modificativo vai fazer com que a decisão embargada, eu embarguei uma decisão, o juiz vai dar uma nova decisão que vai substituir essa, se for totalmente modificada, ou vai complementar. Na própria decisão de embargos, ele vai trazer lá, essa decisão complementa a decisão de folhas de D tal, né? O próprio juiz, via de regra, faz. Ele só não faz essa remissão quando ele não muda nada, fala, olha, sua insurgência não tem cabimento, o recurso que você pretende aqui é um recurso ordinário, recorra para o tribunal, porque minha decisão não vou mudar. Aí, nesse caso, ele não fala nada acerca da integração dessa segunda decisão. Mas, quando há uma modificação, uma alteração, o juiz sempre faz remissão aí, ou para substituir a decisão, ou para complementar. Aí, nesse caso, como que ficaria um recurso ordinário de uma situação em que uma sentença em que eu embarguei, o juiz tinha uma primeira decisão e agora eu tenho 2, né? Eu vou contar meu prazo dessa última decisão, obviamente, por quê? Porque os embargos de declaração interrompem o prazo dos outros recursos. No caso aqui, se é uma sentença, ele interrompeu o prazo para o recurso ordinário. Então, eu só vou iniciar a contagem dos 8 dias do prazo do recurso ordinário depois que advier aí a sentença dos embargos de declaração, tá? Então, sempre observar isso. Os embargos de declaração muitas vezes salvam alguns prazos, porque nós vamos ver aqui alguns requisitos do recurso ordinário trabalhista. Então, a gente precisa preencher esses requisitos, senão o recurso não vai subir. E muitas vezes a gente tem que encontrar algum fundamento para os embargos de declaração para poder ganhar um tempo e preencher os requisitos de admissibilidade. Os embargos
embargos de declaração servem para quê? No caso de omissão do julgado, o reclamante pleiteou o reconhecimento de vínculo, pagamento das horas extras, do adicional noturno. O juiz, na sentença, reconheceu o vínculo e não falou nada sobre as horas extras e adicional noturno. Houve uma omissão que não é no próprio julgado, mas é uma omissão de um pedido específico. Eu posso opor embargos, já fiz isso várias vezes, e é muito comum, porque as ações trabalhistas, nós falamos os tipos de pedidos, e são vários pedidos. Muitas vezes o juiz passa batido e não aprecia, né? Ou contradição. O juiz falou que o reclamante de fato era empregado, tinha todas as características de empregado, mas ele julga improcedente o processo. Opa, houve uma contradição. Temos ainda as questões aí que são perfeitamente cabíveis aqui na seara trabalhista, do tipo dos requisitos dos embargos de declaração do processo civil, no caso da ambiguidade. A decisão é ambígua, uma decisão de 60 páginas. Quando você chega na 30ª, você não está entendendo mais nada. Aí também cabe embargos. A regra aqui na prática é quanto maior a sentença, mais provável aí que tem alguma questão que necessite que seja aclarada aí pelo juiz por meio dos embargos. E se for um mero erro material? O nome do reclamante é José dos Santos e na sentença constou José Ferreira. É um erro material. Nós vimos que a sentença tem que preencher alguns requisitos, como o nome das partes. O nome está errado, foi um erro material. Então esse erro pode ser corrigido de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. O juiz pode olhar, opa, errei aqui. Aí ele faz um despacho lá retificando. Ou a parte pode apresentar uma petição e falar, ó, excelência, o nome do reclamante constou o nome errado. É porque é uma questão que não vai influenciar no andamento do processo. É um erro material. Antigamente nós provocávamos o juiz para corrigir esses erros materiais também pelos embargos de declaração. Eu faço isso, inclusive, quando existe um fundamento para os embargos, houve uma omissão, uma contradição, uma ambiguidade. E aí, além disso, tem algum erro. Nas custas, por exemplo, também às vezes costuma acontecer algum erro. Acrescenta mais um zero, né? Teve um caso que nós tínhamos a condenação que as custas eram 4 mil, tava lá 40 mil reais de custas para recolher. Se não recolhesse, ia dar deserção. Eu atravessei uma petição, falei, excelência, o cálculo aqui pela condenação é 4 mil reais. E aí o juiz retificou. Então, é nesse caso que cabe aqui uma mera petição para esse tipo de erro material. Se os erros podem ser corrigidos de ofício a requerimento das partes, aqui também o parágrafo 1º novamente repete. No caso de efeito modificativo, como mencionei a vocês, se o juiz verificar que ele vai ter que dar uma nova decisão, um novo fundamento, ele vai fazer o quê? Vai dar vistas à parte contrária para que se manifeste também no prazo de 8 dias, ou melhor dizendo, 5 dias, que é o prazo dos embargos de declaração. E o ponto importantíssimo dos embargos de declaração é a interrupção. Interrompe o prazo. Opus embargo de declaração, não está correndo prazo nenhum. Só depois da decisão dos embargos, aí sim, uma vez sou intimado, aí vai correr aí o prazo de 8 dias para interpor aí o recurso ordinário, tá? Só não vai interromper o prazo que tipo de embargos? Quando os embargos de declaração forem intempestivos, foi interposto no 6º dia, perdeu o prazo, aí não tem como interromper o prazo para outro recurso. Qual outra possibilidade de não interromper o prazo? Irregularidade de representação. O advogado que opôs os embargos não é patrono da parte, não esteve na audiência, não representou a parte em nenhum momento. Ele tem a representação irregular. A ausência de assinatura hoje não é mais aplicável, porque é necessário que haja aí o certificado digital e ele já assina.
Então não há o que se falar nisso. Existem questões aí que não estão aqui, que mesmo assim alguns juízes, com juizite, acabam fazendo com que não se interrompam os prazos. Quando o juiz fala que aqueles embargos foram meramente protelatórios, que os embargos tinham a finalidade de reforma da decisão, e nesse caso não é um recurso cabível, e eles aplicam multa por litigância de má-fé, e eles destacam lá que os embargos não interromperam o prazo para o recurso. E aí, nesse caso, uma vez que você opõe aí os embargos de declaração dentro daquele prazo de 5 dias, o juiz vai demorar mais 5 para apreciar, então passaram-se 10 dias. Se você for interpor recurso ordinário, o juiz fala, opa, como os embargos não interromperam os prazos porque eu não aceitei, eu não conheci dos embargos, o seu recurso ordinário é intempestivo. Aí a gente vai ter que novamente buscar aí destrancar esse recurso pelos agravo de instrumento. Nós ainda temos alguns outros aspectos gerais dos recursos que é importante a gente ler, como eu disse para vocês no começo da aula. É necessário que vocês tenham o hábito de ler a lei seca. Por isso que o meu propósito aqui é trazer esses artigos que tratam destes temas para forçar vocês a ler, a se familiarizar com a terminologia usada pelo legislador, com essa linguagem, e também fixar esse conteúdo baseado na lei. E aí nós vamos ter então aqui a previsão no 899 sobre como são interpostos os recursos por simples petição. No caso aí de recurso ordinário, por exemplo, nós vamos ter a petição de interposição, em que a parte que está recorrendo vai se dirigir ao juiz ACO e vai falar que não concorda e não conforma com aquela sentença, por isso interpõe o recurso ordinário, vai dizer que está preenchendo os requisitos de admissibilidade e vai pedir a remessa ao tribunal. Na parte das razões, vai destinar aí as razões da reforma daquela sentença ao tribunal adquém, ao Tribunal Regional do Trabalho competente. Aqui a terminologia utilizada pelo legislador de simples petição diz respeito à questão do jus postulante, que nós temos aqui na seara trabalhista, onde a parte não precisa estar assistida por um advogado para interpor um recurso ordinário. Só em sede de TST, que aí não tem como apresentar recurso sem o patrocínio de um advogado. Só que na prática, eu nunca vi uma pessoa física interpor um recurso, sempre por meio de advogado. Uma outra questão acerca dos recursos é o seu efeito meramente devolutivo, em que vai devolver a matéria impugnada do recurso, objeto do recurso, para reapreciação do tribunal, tá? E desde já vai surtir efeitos no que tange aí a execução provisória até a penhora. Então, no exemplo que eu dei da reclamação trabalhista, em que foi julgado procedente, reconheceu o vínculo de emprego, a empresa não concorda e vai recorrer. Nesse recurso ordinário, ele vai ser recebido por efeito meramente devolutivo. Isso significa dizer que eu posso executar essa sentença por meio de uma execução provisória. Eu vou apresentar um processo que ele vai caminhar paralelamente, ele é um subprocesso, né? Vai estar vinculado ao processo principal, mas é um processo de cumprimento provisório de sentença, onde eu vou apresentar minha petição pedindo a execução provisória, juntar meus cálculos e a carta de sentença. E aí nós vamos discutir o valor. Eu falo que eles devem tantos mil, aí eles vêm e dizem, não é tudo isso, é isso. Aí o juiz homologa o cálculo ou manda para o perito judicial
que homologou os cálculos em 20 mil reais. O juiz manda a empresa pagar, né? Ou ele usa a CLT, determinando o pagamento em 48 horas, ou ele usa o CPC, dando aí 15 dias para a empresa pagar. A empresa pagou, o dinheiro fica lá depositado na conta judicial até o término do processo. Mas você já economiza anos de ação aí se fizer isso. Eu faço isso em 90% dos casos, porque isso antecipa muito. Até o processo descer do TST, o dinheiro já está lá rendendo. Eu não vou iniciar a execução depois que já transitou em julgado. O parágrafo 1º fala sobre a questão do depósito recursal. No caso, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de depósito recursal, mas já saliento antemão que as custas, como a gente viu, é um requisito da sentença. O juiz vai determinar o pagamento das custas pela parte que perdeu, ou seja, pela parte vencida, seja reclamante, seja reclamado. Se for reclamante, for detentor da gratuidade, como falamos na aula passada sobre os aspectos, os requisitos da gratuidade, o juiz vai falar, olha, o reclamante perdeu a ação, as custas são de tantos mil, mas são dispensadas em face à gratuidade do reclamante. Se for reclamada, vai determinar o recolhimento aí, ela vai recolher as custas, caso ela queira interpor recurso, ou vai ter que recolher na execução, tá? Então, não há escapatória para a empresa, salvo também se ela for detentora da gratuidade ou estiver dentro dos requisitos aí de dispensabilidade das custas. Mas, via de regra, precisa recolher. Já o depósito recursal não é a parte que perdeu que recolhe como regra. Por quê? Porque se foi o reclamante não tem que recolher depósito recursal. Por que não? Porque o depósito recursal é uma garantia àquele processo, àquela execução. Ele não vai garantir para si próprio. Então, quem tem que garantir é a empresa. Então, a empresa, eu quero recorrer, porque eu não concordo com esse vínculo de emprego, esse reconhecimento. Não concordo? Então, você vai recolher aí o depósito recursal, tá? Porque a gente não vai ficar esperando o processo findar e tudo mais, e você vai discutir aqui, depois vai para o TST, e o reclamante precisando do dinheiro. Então, uma forma de inibir as empresas de recorrerem, aí nós vamos ter o depósito recursal, que a empresa fala, puxa, é um valor muito alto, eu não tenho como marcar, então eu não vou recorrer. Eu vou deixar quieto isso, porque eu não tenho esse dinheiro todo. Nós temos as questões das empresas de pequeno porte, empresas que têm sem fins lucrativos, que tem a questão da redução do depósito recursal. Mas a maioria das empresas no Brasil são LTDAs. E nesse caso elas vão ter que recolher na integralidade. Hoje o depósito recursal está no valor de R$ 12.296,38. Então, nessa condenação aqui, desse exemplo que nós estamos falando, a condenação foi R$20 mil. Ou seja, a empresa vai ter que recolher a integralidade do depósito recursal, que são os R$ 12.296,38. Se ela não recolher, o que acontece? O recurso é deserto. Nesse caso, não vai subir para o tribunal. E mesmo que venha interpor aí um agravo de instrumento para destrancar esse recurso, como deserção é muito clara, né? A não ser que ela use de outros meios, como seguro garantia, que é possível aqui ser utilizado, em que a empresa, ao invés de recolher esses R$ 12 mil, ela junta uma apólice de seguro, que tem vários requisitos. Não é tão simples assim, porque se não juntar todas as certificações aí, acaba não valendo a pena pagar para juntar um seguro garantia e depois ainda ter o recurso deserto. O depósito recursal, por ser uma garantia aí futura aí para o reclamante, ele é corrigido, né? Então, a empresa vai depositar esse valor de R$ 12.296,38
E esse valor vai ser corrigido diariamente. Então, até terminar o processo, já tem uns 15 mil reais ali, a depender da duração de um processo. E aí, como que funciona? Eu executei a empresa já tinha esse depósito recursal feito, então abate desse valor. Esse valor pode ser já liberado para o reclamante. E a empresa complementa com o remanescente, o saldo aí, remanescente da condenação, tá? Nós vamos ter alguns requisitos diferenciados para alguns recursos trabalhistas, como o caso do agravo de instrumento. Se eu tenho que interpor um recurso ordinário, eu tenho que recolher esses 12.296,38. Hoje, em agosto desse ano, vai mudar, deve chegar aos 12.500, eu acredito. Se eu interpus meu recurso ordinário, recolhi esses 12 mil, e o que acontece? O juiz ACO, mesmo assim, falou assim, nega o segmento ao recurso, por algum motivo, que ele acha que não é cabível, enfim. Eu tenho que interpor agravo de instrumento para destrancar o meu recurso. O que eu tenho que fazer? Eu também tenho que pagar novamente. Eu tenho que recolher o depósito recursal. Só que o depósito recursal não vai ser os 12 mil, tá? Vai ser o quê? 50% do valor do depósito do recurso ordinário, porque é do valor do depósito recurso a que se pretende destrancar. Então, eu recolhi 12 mil, recurso ordinário, negou segmento. Eu preciso que esse recurso suba, interpus agravo de instrumento, vou ter que recolher 50%, ou seja, 6 mil e pouco, né, de depósito recursal no agravo de instrumento. Isso aqui em sede do recurso ordinário. Se a gente estiver falando de recurso de revista, em que o valor do recurso de revista do depósito recursal é o dobro do recurso ordinário, hoje é R$ 24.592,76, então eu vou ter que recolher o valor equivalente ao recurso ordinário para poder destrancar o meu recurso de revista, ou seja, vou ter que recolher metade dos 24.500. Professora, a condenação foi de 20 mil reais. Eu interpus recurso ordinário, recolhi os 12.296. O juiz não aceitou meu recurso, negou segmento, eu tive que interpor um agravo de instrumento. Nesse agravo de instrumento, eu tive que recolher metade do valor do recurso ordinário, 6 mil e pouco. Então, se a gente for somar aqui numa conta redonda e sem calculadora, temos 12 mil com 6, vai para 18 mil. Né? A condenação foi 20 mil reais. Chegou no tribunal, o tribunal não reformou a sentença, então preciso levar esse processo para o TST. Como a condenação foi mantida, 20 mil reais, qual é o valor do depósito recursal para o recurso de revista? São os 2 mil e pouco que faltam, que é o saldo restante, porque o depósito recursal é limitado ao valor da condenação. Se a condenação é R$1.000, recolhi os R$1.000, eu vou discutir até o TST, salvo se o tribunal reformar e majorar a condenação, aí readequa o valor e eu vou ter que pagar. Mas do contrário, não. Então, se a condenação foi R$100 mil, a empresa já esteja ciente que para ela levar esse processo em discussão até o TST, ela vai ter que desembolsar mais 50 mil reais só de depósito recursal, tá? O parágrafo 9º aqui vem falar para nós acerca das empresas, né, das reclamadas recorrentes, que tem aí um desconto na hora de recolher o depósito recursal. Ele fala para nós que o depósito vai ser reduzido à metade. Para quais empresas? Para entidades sem fins lucrativos, ou seja, ONGs, né, fundações, vão recolher aí metade do valor, tá? Em todos os casos. Ah, professora, mas se for um agravo de instrumento, ela vai recolher metade da metade. Também vai recolher metade do depósito recursal, se for o caso de empregador doméstico. O empregador doméstico foi levado a
a responder um processo trabalhista, ele perdeu, vai recorrer, ele recolhe metade. Microempreendedores individuais, ME, MEI, microempresas e empresas de pequeno porte, EPPs. Então, essas empresas pequenas e micros vão recolher metade do depósito recursal. Quando se trata, então, de empresas dessa natureza, é importante fazer um tópico na petição de interposição, dizendo, olha, considerando que a recorrente é uma empresa de pequeno porte, é uma microempresa, ou é um MEI ou ME, pela previsão do artigo 899, parágrafo 9º da CLT, requer a juntada aqui das guias de depósito recursal pela metade do valor do depósito recursal hoje. E aí você justifica nesse sentido para que o juiz fale, opa, juntou, tá incompleto o valor, denega o segmento. Mas aí se você explicou, inclusive em alguns casos eu até junto novamente o contrato social, o cartão CNPJ, para deixar evidente que a empresa cumpre aqui o requisito do parágrafo 9º e merece aí que o recolhimento seja pela metade. Nós vamos ter também, no parágrafo 10º, pessoas que não vão recolher o depósito recursal. Quem não vai recolher? Os beneficiários da gratuidade. Se a empresa conseguiu a justiça gratuita, ela não vai recolher o depósito recursal. O que é muito difícil e raro. Né? A gente consegue enxergar isso na prática no caso de empregador doméstico. Muitas vezes eles conseguem a gratuidade. MEI também. Já outros tipos de empresa, só se tiver em caso de RJ, né, no recuperação judicial, que aqui é uma questão que a lei já pontuou, que é isento aí do depósito recursal as empresas que estão em recuperação. E também as entidades filantrópicas. E aí, nesse caso, elas não precisam recolher o depósito recursal. Tá? O parágrafo 11º vem falar sobre a questão do tipo de pagamento aí do depósito recursal. Nós falamos aqui de valores, eu falei aqui os valores que estão vigentes até hoje, até agosto, né, dia 1º de agosto de 2023, o valor é reajustado anualmente pelo TST. O depósito recursal pode ser feito mediante fiança bancária ou seguro garantia judicial. O seguro garantia adveio aí desde o Código Civil de Processo Civil de 2015, que trouxe essa possibilidade, e a lei da reforma trabalhista juntou aqui e falou, aqui também é cabível o seguro garantia. Então, a empresa pode optar por não pagar o valor em espécie, mas pagar o seguro garantia. E aí, nesse caso, como eu disse para vocês, tem que haver o preenchimento dos requisitos que estão tipificados lá no Código de Processo Civil, a certidão, a validade da apólice, o valor do seguro garantia tem que ser o valor do processo mais 30% a mais daquele valor. Então, tem várias regras que precisam ser obedecidas para que o seguro garantia seja válido e seja aqui considerado depósito recursal para fins de garantia do juízo para interposição de recurso. Aqui o 900 fala de uma próxima etapa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que uma vez que o recurso foi interposto, o recorrido, ou seja, a parte contrária, vai ser intimada e notificada para oferecer as suas razões, no caso aí as contrarrazões desse recurso, em igual prazo que tiver tido o recorrente. No caso, então, o prazo para o recurso ordinário, 8 dias. O prazo para contrarrazões ao recurso ordinário, também 8 dias. E é o mesmo prazo para contrarrazões de agravo de instrumento e para contrarrazões de recurso de revista. No agravo de instrumento, a gente chama de contraminuta. O artigo 895 vem falar para nós
de um dos recursos trabalhistas mais importantes, na minha opinião, que é o recurso ordinário, onde você vai submeter ao tribunal a reapreciação daquele processo, em que você vai ter oportunidade de submeter àquela discussão judicial a um colegiado, não apenas um juiz de primeiro grau, que é um juiz singular, mas nós vamos ter uma pluralidade de julgadores, em que, via de regra, nós vamos ter o juiz, que às vezes participam, né, o relator, o revisor e o terceiro votante. O relator é que vai relatar, que vai defender a decisão que ele tomou, e o revisor e o terceiro votante que vai acompanhar as razões aí do relator ou vai divergir em algum ponto. E são sempre em números ímpares. A regra das ações normais são 3 questões de natureza de ordem pública, que são de sessões especiais, de plenários especiais, tem até 5, por exemplo, como é o caso aqui do TRT da 2ª região, mas a regra são 3 julgadores, e aí nunca vai dar empate, né? Que se 2 votarem a favor, um votou contra, por maioria, vence os embargadores aí, a parte que teve a maioria dos votos. O recurso ordinário é cabível para instância superior, enquanto os embargos de declaração vai ser interposto, né, melhor dizendo, oposto, perante o juízo que prolatou, né, a decisão, seja em primeiro grau ou seja em sede de acórdão. Os embargos de declaração são dirigidos ao mesmo juiz. Por quê? Porque ele vai ter que analisar a decisão que deu para corrigir uma omissão, uma contradição, uma ambiguidade. Já o recurso ordinário, não. O recurso ordinário, quem vai decidir é uma instância superior. E aí nós vamos ter das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, ou seja, das sentenças, como a gente já viu, e o prazo para o recurso ordinário de 8 dias. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais, no caso de processos que se originaram nos tribunais, no mesmo prazo de 8 dias. Então nós vamos ter aqui o prazo, que é o principal tema aqui do recurso ordinário do artigo 895. O cabimento contra sentenças ou acórdãos, no caso aí, quando o processo se originou no tribunal, e o prazo de 8 dias para interpor o recurso ordinário. Tá? Se não obedecer o prazo, o que acontece? O recurso é intempestivo e não vai ser conhecido. Aí nós vamos ter as palavras, né, que a gente tem um costume de ouvir aí no caso da apreciação dos recursos: conhecimento e provimento. O conhecimento diz respeito aos aspectos e aos pressupostos de admissibilidade, e o provimento diz respeito ao mérito da causa, tá? Aqui nós vamos ter o procedimento que a CLT recomenda aqui no tocante ao recurso ordinário, especialmente no tocante ao o procedimento sumaríssimo, que é mais célere. Por ser mais célere, tem mais brevidade, e a CLT veio ressaltar isso, dizendo que se for interposto algum recurso ordinário em processo sumaríssimo, vai ser distribuído imediatamente. E aí, esse prazo aqui é o prazo para o relator liberar o recurso para julgamento, só que nem sempre é observado. A celeridade, ela é vista, porque nos processos de rito sumaríssimo você vê a distribuição mais rápida do recurso do que um processo de rito ordinário, tá? No caso de processo que tem a necessidade da manifestação do Ministério Público, por exemplo, envolve menor de idade, aí nesse caso ele vai se manifestar de forma bem objetiva. Aqui inclusive a CLT vem falar de parecer oral, mas na regra, via de regra, o MP acaba se manifestando por escrito mesmo.
E o acórdão, nesse tipo de processo, nós vamos ter uma certidão de julgamento que vai falar, né, dos desembargadores presentes na sessão, se acolheram ou se negaram provimento ao recurso, se conheceram ou não do recurso. Tá? O acórdão vai ter o quê? A indicação do processo, né? Claro, o número do processo e a parte dispositivas e as razões, tá? É mais célere. E se o acórdão, no caso de rito ordinário, sumaríssimo, manter a sentença, ele até coloca isso, ó. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento vai registrar. E aí, o que acontece quando há essa manutenção da sentença? O desembargador até cola a sentença inteira, ou o trecho da sentença que ele mantém, tá? Geralmente acontece isso. Vamos aos requisitos, então, do recurso ordinário. O recurso ordinário tem requisitos diferenciados. Os outros recursos também se espelham aqui. A gente vai ter o recurso de revista, por exemplo, que tem esses requisitos e outros requisitos complementares, que é um recurso estritamente técnico. Como a gente falou de juiz postulante, não há como interpor um recurso de revista sem ser advogado, já tem esse critério de regularidade. Além disso, há outros requisitos que a gente vai ver mais pra frente, mas a base aqui são esses requisitos. E quais são os requisitos? Todos os recursos têm que haver o quê? Uma previsão legal. Nós vimos no 893 4 tipos de recursos previstos na CLT, que são os recursos trabalhistas em espécie. O primeiro deles é o recurso que a gente viu, foi os embargos de declaração, e agora estamos vendo o recurso ordinário. O recurso ordinário, nós vimos, ele é um recurso cabível em face de uma decisão definitiva ou terminativa, que no nosso caso, o exemplo mais clássico desse tipo de decisão é o quê? É a sentença, porque a sentença termina aquela fase processual, né? A fase de primeiro grau de conhecimento, ela é encerrada com a sentença. No caso também cabe recurso ordinário em face do acórdão, quando o quê? O processo nasceu lá no tribunal, uma ação rescisória iniciou no tribunal, a decisão, o acórdão lá vai ser recorrível por meio de recurso ordinário. Adequação e cabimento, ou seja, o princípio da unirrecorribilidade. Significa o quê? Para cada decisão eu só tenho um único recurso cabível, tá? A regra é essa aqui na trabalhista. Ah, professora, mas não tem o princípio da fungibilidade? Em alguns casos é possível sim que o juiz utilize desse princípio. Mas como a gente está falando de recurso ordinário, a fungibilidade não tem muito lugar aqui. Porque se é uma sentença, ou cabe embargos de declaração, ou vai caber meu recurso ordinário. Não tem espaço para o agravo de instrumento. Não tem espaço para um agravo de petição, né? Então, é recurso ordinário. Um outro requisito, o quarto requisito, é a tempestividade. Qual o prazo para o recurso ordinário? São 8 dias, como a gente viu. 8 dias contado de quando? Da intimação da sentença, da publicação da sentença. Se a sentença for prolatada em audiência, eu já saio intimada de lá. Então, no dia seguinte, já começo a contar meu prazo, tá? Quinto requisito, regularidade formal. Nós vimos que os requisitos básicos dos recursos trabalhistas é simples petição. E aqui, no caso, nós vamos ter, então, uma regularidade formal, que é a forma escrita. Eu não tenho como interpor um recurso ordinário oralmente, né? A sentença foi prolatada em mesa, eu recebi uma improcedência, já quero recorrer. Por quê? Porque meu recurso não vai ser destinado ao juiz ACO, mas o juízo há de quem? Que é o tribunal que vai apreciar.
Por isso que tem que ser escrito, porque eu preciso explicar para ele. Sexto requisito, preparo, recolhimento de custas. Lembra que a gente viu nesta aula? A parte vencida tem que recolher as custas. Ela só não vai recolher se ela for isenta, nas hipóteses que nós vimos. E uma das questões mais normais acerca dessa isenção é a gratuidade. E o depósito recursal, que é o quê? O recolhimento do valor de R$ 12.296,38 para recorrer. Quem é que paga o depósito recursal? A empresa, a reclamada. Vida, não dá, vida. Tá fazendo muito barulho. Só foi tirar isso aqui. Pode estar suporte.com. Então, a empresa que tem que recolher o depósito recursal. Se ela for detentora de gratuidade, estiver passando por uma recuperação judicial, essas questões, nós vimos que há possibilidade de isenção. E se ela for uma empresa de pequeno porte, uma ME, ela pode ter direito a recolher metade do depósito recursal. E nós vimos também que esse depósito recursal pode ser em dinheiro, espécie, mas também pode ser por meio de fiança bancária ou seguro, garantia. Então, esses são os requisitos principais do recurso ordinário. No agravo de instrumento, a gente vai ter também, basicamente, os mesmos requisitos. E no recurso de revício, como eu disse, esses requisitos e outros, além, por conta da especialidade do recurso. Os recursos, nós vimos aí dois efeitos que já foram evolutivo, né? Então, a gente já viu aqui algum aspecto nesse assunto. Mas além desses efeitos, nós temos outros 4 tipos de efeitos. Então, eu fiz um resuminho aqui dos efeitos dos recursos trabalhistas. O primeiro tipo é o devolutivo, que a gente já falou e que vocês também já sabem, tanto pela prática aqui do processo trabalhista, quanto pelo processo civil também, que é a mesma sistemática. O efeito devolutivo, o tribunal vai receber, ou seja, vai devolver ao tribunal apreciar, para que ele aprecie a matéria impugnada. Isso quer dizer o quê? No meu caso aqui, que a gente está falando desse exemplo do reconhecimento de vínculo, em que o reclamante teve o reconhecimento de vínculo concedido e foi julgado procedente, mas o juiz julgou improcedente as horas extras. Então, o efeito devolutivo, que eu pretendo aqui no meu caso, é apenas no tocante às horas extras. Por quê? Porque o reconhecimento de vínculo foi favorável a mim. Então, esse é um dos pontos do efeito devolutivo. O recurso ataca somente um ponto da sentença. O tribunal não pode apreciar outro ponto. O tribunal não pode falar assim, olha, você não recorreu aqui desse ponto e eu achava que você tinha direito, mas você não recorreu, eu não posso fazer nada. O tribunal não vai falar isso. O tribunal vai se ater aos pontos do seu recurso, tá? Aí nós vamos ter aqui esse artigo do Código de Processo Civil, que é importante, que fala acerca desse tipo de efeito, que é o 1013. Então você leia esse artigo, tá? Que fala do efeito devolutivo, que traz aí a questão tanto devolutum quanto apelatum, né? O tribunal vai apreciar o que você apelou. Se você não apelou, presume o quê? Que você aceitou a decisão. E aí vai acontecer o quê? A coisa julgada. O efeito devolutivo, ele é abrangente. Tanto é que nós temos, então, um desdobramento do efeito devolutivo, que é o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário. Esse efeito devolutivo em profundidade está previsto no parágrafo 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Em que ele vai fazer o quê? Vai transferir ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa não examinados na sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Ou seja, eu falei apenas de um ponto específico do meu recurso, que o juiz negou as horas extras, mas a defesa, a empresa não juntou cartão de ponto e ela tinha obrigação legal de juntar porque ela tinha mais de 20 funcionários. Então, o ônus de provar as horas extras, a jornada extraordinária, era da empresa.
Só que na sentença não falou nada, no meu recurso eu esqueci de falar isso. E o tribunal, então, recebeu aqui a matéria, eu peço a reforma da sentença, porque, enfim, houve horas essas, aí o tribunal falou, opa, olha aqui esse documento, né? Olha que a empresa não provou, então, esse efeito permite que o tribunal mergulhe, né, mais profundo mesmo no processo e verifique aspectos que passou batido, digamos assim, pela sentença e pelo recorrente, ou até mesmo nas contrarrazões, que é o que menciona o parágrafo 1º do 1013, tá? Além do efeito devolutivo, que é a regra, todos os recursos têm efeito devolutivo. Temos o efeito suspensivo. E aqui a regra na trabalhista é o quê? Não ter efeito suspensivo. Só que, se é uma regra, obviamente comporta exceções. E aí nós vamos ter algumas situações de exceção, especialmente a súmula 414 do TST vem falar sobre uma hipótese, porque, como eu expliquei para vocês, eu tive a sentença, a empresa recorreu, ou eu mesma recorri, mas tem uma parte dela aí que eu já posso executar. Então, eu entro com o cumprimento de sentença provisória. Só que existem situações que, se eu entrar com execução provisória, no caso, por exemplo, de reintegração, o juiz determinou que imediatamente o reclamante volte ao trabalho, né? Então, isso pode causar um dano irreparável, né? Porque, puxa, como é que eu vou... A empresa vai aceitar novamente esse reclamante, essa discussão toda em tramitação, é muito complicado e delicado. E aí, nesse caso, eu preciso que o meu recurso ordinário tenha efeito suspensivo. Eu posso até fazer um tópico nele, no recurso, pedindo efeito suspensivo, só que muitas vezes ele não vai ser nem apreciado. Por quê? Porque eu vou interpor meu recurso ordinário e depois eu tenho que apresentar uma medida cautelar inominada para obter esse efeito. Então, interpus recurso ordinário e já preparo minha medida cautelar, porque eu preciso chamar a atenção do tribunal. Se eu não sinalizo a necessidade de ter o efeito suspensivo, o meu processo vai entrar no bolo da distribuição automática e vai lá, distribui para a turma, aí demora um pouquinho para distribuir para o relator, demora mais um pouco para o revisor, até marcar a data de julgamento, e aí esse período ele é crucial. Então, interpus meu recurso ordinário, eu já venho com a medida cautelar, falo, olha, eu interpus recurso ordinário dia X e eu preciso que esse recurso tenha efeito suspensivo por causa disso, disso e disso. São casos muito raros, tá? Mas é possível obter aqui na esfera trabalhista. Um outro efeito que nós podemos mencionar é o efeito translativo, que é o efeito que diz respeito mais ao conteúdo do processo em si, das matérias de ordem pública. Nesse caso, o tribunal pode conhecer de ofício, por exemplo, a prescrição, em que pese que na trabalhista a prescrição, a empresa precisa levantar o tópico da prescrição na sua defesa, como a gente viu, para que o juiz em primeiro grau já se pronuncie, a decadência, as faltas de condições de ação ou até mesmo os pressupostos processuais. Então o tribunal pode falar, opa, aqui não está adequado, ele não, nesse caso ele nem conhece do recurso se tiver alguma violação. Um outro efeito que não é comum aos recursos é o efeito regressivo, que apenas os embargos de declaração que a gente consegue vislumbrar com mais eficiência esse tipo de efeito, porque é para corrigir algum erro, alguma questão, inexatidão da decisão. E o efeito modificativo ou infringente, que a gente já falou sobre ele, que tem previsão legal, que se dá no caso dos embargos de declaração, em que o juiz, né, ou o tribunal, uma vez que recebe aí o recurso de embargo de declaração, fala, opa, eu preciso retificar minha decisão, modificá-la, e aí ele dá vista à parte contrária e apresenta uma nova declaração, uma nova decisão que vai substituir a anterior ou vai complementá-la. Então, basicamente, são esses 6 tipos de efeitos que nós temos aqui na seara trabalhista. Lembrando que
O efeito devolutivo, né, que é a regra, devolutivo em profundidade, que vai depender da matéria em discussão. O suspensivo, que não é uma regra, é uma exceção. O translativo, que também vai depender da matéria. O regressivo e modificativo, que diz respeito aos embargos de declaração. Recurso de revista, mais um tipo de recurso aqui previsto na seara trabalhista, um dos recursos mais técnicos e mais difíceis que nós temos, tanto para a prática na trabalhista, que vocês que vão fazer segunda fase, como também na vida real, porque é muito difícil conseguir ter um recurso de revista conhecido, né, tem o seu segmento, né, permitido, porque a maioria dos recursos de revistas nós temos que ele é denegado o segmento, porque existem uma série de requisitos, além dos 7 requisitos que nós vimos aqui dos recursos normais, nós vamos ter requisitos específicos do recurso de revista. Como o próprio nome sugere, nós vamos ter uma revista. O processo vai ser revisto por um tribunal superior. Só que não é uma revisão de fatos e provas. É uma revisão exclusivamente de direito. Exclusivamente de matéria de ordem, seja jurisprudencial ou legal, em que o tribunal vai verificar a aplicação do direito. É uma discussão exclusivamente de direito. Vai caber recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, em face do quê? Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário pelos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, qual é a decisão proferida em face de recurso ordinário? Acórdão. O nosso legislador poderia já colocar aqui, cabe recurso ordinário de acórdão, mas ele já não colocou para dar uma margem à interpretação. Mas aí nós vamos ter acórdão, tá? E qual tipo de situação que cabe? O tribunal negou o provimento ao meu recurso, então eu não estou satisfeito, vou recorrer. Não cabe mais discussão de mérito. Agora vamos ter discussão de direito. Então eu tenho que ver a aplicação da lei ao caso concreto. E aí nós vamos ter 3 hipóteses que cabe um recurso de revista. A primeira hipótese é o quê? Se os tribunais regionais do trabalho derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho, do pleno ou de turma, ou da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos parar aqui nesse primeiro momento. Então, eu tenho a decisão aqui do TRT da 2ª região, que negou o provimento ao meu recurso e falou que eu não tinha de fato direito às horas extras, a empresa não juntou lá o cartão de ponto, mas isso não interferia no julgado. Só que o TRT da 3ª região de Minas Gerais diz que se a empresa não juntar os cartões de ponto, sendo obrigada por lei a juntar, o ônus é dela. Então, se o reclamante pleiteia horas extras, ele tem direito a receber as horas extras. Então, eu tenho o tribunal aqui de São Paulo, o tribunal de Minas, interpretando o mesmo dispositivo de lei, no caso o artigo 74 em diante da CLT, de forma diferente. E aí eu posso falar para o TST, olha, aqui eu tenho uma necessidade de uma revista, porque o TRT2 está divergindo do TRT3, e o TRT3 é favorável a mim, né? Explicar esse ponto. E aí, então, é uma hipótese de cabimento aqui do recurso de revista, tá? O mesmo requisito aqui, a mesma linha, traz um outro ponto. Ou contrariem súmula de jurisprudência uniforme da Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, deu interpretação diferente, tribunais diferentes. Sempre lembrando, professora, mas aqui no TRT2 a primeira turma é favorável, a segunda turma é contra.
TRT-15. Eu posso sim pegar uma decisão do TRT-15 e pegar uma do TRT-2 e falar, olha, tá, tem divergência sobre esse mesmo ponto, esse mesmo dispositivo de lei. Então, TST, você tem uma das suas funções aí, a função de uniformizar a jurisprudência. Então, fala quem tá certo. E, por favor, que seja meu cliente, né? Seja a minha tese. E o segundo ponto aqui é que contrariar súmula de jurisprudência uniforme na corte, no caso do TST, tem uma jurisprudência consolidada. O tribunal aqui violou completamente. Ou uma súmula vinculante do STF, que aí também é uma violação expressa, tá? A linha B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do regional, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Então, a linha A, ela se refere à lei federal. Então, a CLT, ao Código de Processo Civil, enfim, as leis federais que nós temos. A linha B é muito raro, porque nós vamos ter, por exemplo, lei estadual. A lei é do estado de São Paulo, não tem por que aplicar lá em Minas. O que pode acontecer, por exemplo, é o reclamante trabalhou aqui em São Paulo, só que ele foi embora para Minas, no TRT da terceira região, e ele ajuizou a ação lá, porque é o domicílio dele, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo acesso da justiça e tudo mais, foi mantida a competência lá. Porque aí nós temos a questão da exceção de competência que nós vimos na aula passada, por exemplo. Mas foi mantida a sua competência originária lá no TRT da terceira região e eles julgaram favorável, né? Então, essa questão que aconteceu em São Paulo, aplicando a lei paulista e tudo mais. E aqui em São Paulo, a interpretação é diferente. Então, se houver essa situação, aí nós vamos ter que cabe aqui o recurso de revista por essa interpretação divergente. O mesmo se dá com relação à convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa. Do tocante a regulamento empresarial, né? Bancos, por exemplo, que tem um regulamento aplicável em todas as suas unidades. E aí, se aqui em São Paulo eles interpretam de um jeito, em Goiás interpretam de outro, eu posso levantar essa questão aqui também. E finalmente nós temos mais um requisito que é o quê? Proferidas com violação literal a dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Esse é um ponto muito importante, porque, gente, a CLT foi específica em falar que a violação tem que ser direta e literal. Nós temos o artigo 5º que fala que todos são iguais perante a lei. E aí, esse artigo ele é utilizado com base para inúmeras situações e muito mais aplicável aqui também na órbita trabalhista. Só que para eu justificar meu recurso de revista com base nessa disposição constitucional, eu não posso pura e simplesmente mencionar que todos são iguais perante a lei. Eu tenho que explicar por quê. No caso, por exemplo, que caberia aí uma afronta direta à Constituição, uma questão de equiparação salarial, por exemplo, em que a pessoa preencheu os requisitos da CLT do 461 e mesmo assim foi negado o direito de receber um salário equivalente ao paradigma. Então, existe uma violação a essa questão. Mas eu preciso demonstrar. Então, não pode ser uma violação reflexa, porque a gente tem a Constituição Federal como base, né, de todo o nosso arcabouço jurídico. Lá na Constituição Federal tem a base do direito civil, a base do direito penal, de constitucional, obviamente, trabalhista, né? Nós temos o artigo 7º lá que traz todas as garantias. Vai estar lá disposto, mas eu preciso trazer e explicar para o julgador, para o TST, a violação àquela questão constitucional. Porque se eu mencionar a Constituição pura e simplesmente, não adianta. Então, a CLT fala em duas situações que tem que ser somadas. Direta, afrontou o dispositivo constitucional. E literal, a lei expressa, não interpretação, tá? Então, é muito específico esse ponto. E
essa linha também, vem falar violação literal de disposição de lei federal. No caso, a lei dispõe aí de uma questão e o TRT lá decidiu totalmente contrária àquela disposição legal, ignorou, eu não concordo com essa lei, então eu julgo improcedente. Aí, nesse caso, também é uma violação literal, tá? Essa hipótese da linha C é o fundamento para que eu possa interpor um recurso de revista quando o processo for de rito sumaríssimo. Só cabe recurso de revista no caso de um processo de rito sumaríssimo por violação direta e literal à Constituição Federal. Então, nós temos um ponto muito importante, porque às vezes uma das minhas especialidades é interpor recursos de revista, e alguns escritórios aqui da capital acabam me contratando para elaborar esse tipo de recurso. E uma questão muito dolorosa é esse ponto: alguns processos são de rito sumaríssimo, e aí chegam para mim, não foi levantada nenhuma questão constitucional na defesa, nos recursos, e agora chega em recurso de revista, eu não tenho como levantar essa questão. Por isso que a gente tem que elaborar a petição inicial já buscando fundamentos constitucionais, porque se for necessário que eu venha interpor um recurso de revista, eu já tenho essa matéria aí já totalmente abordada no meu processo, tá? Aqui o parágrafo 2º vem confirmar essa questão que eu disse para vocês. As decisões do TRT, por suas turmas em execução de sentença, aqui no caso da fase de execução que a gente vai falar, inclusive em processo de embargo de terceiro, não vai caber recurso de revista. É a regra, mas comporta a exceção. Qual é a exceção? Salvo hipótese de ofensa direta e literal à norma da Constituição. Então, se houver violação à Constituição de forma direta e literal, eu tenho que provar que violou o texto seco da lei, da Constituição, para que eu possa aí conseguir que meu recurso de revista seja conhecido e apreciado, para que haja provimento. Além desses 3 requisitos que são essenciais do recurso de revista, nós vimos ainda, lembrando aí, recapitulando, é até bom para fixar o conteúdo, prazo de 8 dias, tem que ter tempestividade, cabimento, né, contracordo, tem que ser interposto por petição, tem que ser interposto por advogado, né, tem que haver um advogado constituído para interpor recurso de revista. Nós vamos ter aqui que o recurso de revista tem que preencher mais alguns requisitos, que estão aqui no 896A. A parte que interpor o recurso de revista tem que demonstrar transcendência, ou seja, que aquela discussão submetida à apreciação do TST, ela sobrepuja ao interesse das partes. Ela tem um interesse para a sociedade. E quais são os aspectos da transcendência que o legislador apontou aqui para a gente demonstrar? Com relação aos reflexos de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então, eu tenho que demonstrar. De natureza econômica, por exemplo, ações de grande vulto, né, de elevado valor aí de condenação, já tem um preenchimento aqui de um requisito. Política, depende do contexto, mas toda ação tem um cunho dessa natureza. Nós temos o reclamante hipossuficiente, a reclamada, a empresa que explorou a mão de obra, enfim, tem essa característica social, né? E jurídica, a questão jurídica aqui, que é o ponto crucial no que toca, por exemplo, as divergências que a gente falou aqui como fundamento para recurso de revista. Eu tenho várias interpretações em vários tribunais. Puxa, tem uma transcendência jurídica aqui que eu preciso que o TST fale quem é que tá certo. O TRT de São Paulo fala uma coisa, de Minas fala outra, de Goiás fala outra. Então eu preciso ter uma pacificação aqui, tá? Aqui o parágrafo 1º vem explicar um pouco mais sobre essas questões de transcendência. Econômica, como eu falei aqui, o valor da causa do processo. Política, a despeito de uma jurisprudência simulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal.
Social, postulação por reclamante recorrente, direito social constitucionalmente assegurado. E jurídica, a existência de questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Essa questão da jurídica, por exemplo, além dessa questão aí, dessa divergência que a gente vai falar, no caso a interpretação, temos as novas tecnologias, a exploração de mão de obra aí, das grandes empresas aí de aplicativos, por exemplo, em que alguns reconhecem vínculo, outros não. Então, estão dando novas interpretações e aí a gente acaba também utilizando como fundamento, tá, da transcendência aqui no tocante à transcendência jurídica. Eu interpus meu recurso de revista, ele vai ser submetido à apreciação do relator, que se verificar que não tem transcendência, ele já vai negar seguimento. É o que diz o parágrafo 2º. Tá? Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência. E aí, contra essa decisão, cabe o quê? Agravo. Tá? Se a parte recorrente quiser sustentar oralmente, no caso de um agravo interposto em face dessa questão aqui, ela tem o direito de fazer sustentação oral por apenas 5 minutos. Não sei por que reduziram tanto tempo. Se for mantida essa questão, olha, o tribunal falou não tem transcendência, a decisão é irrecorrível. Então, não tem mais o que fazer, não cabe mais nenhum recurso, tá? O parágrafo 5º ainda vem reforçar que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Por quê, gente? Porque a sistemática do recurso em sede lá do TST é interpor recurso de revista, negado segmento. Fala que não preencheu os requisitos, sempre. E aí você tem que interpor o quê? O agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista. E aí, desse agravo, nós vamos ter uma decisão que vai apreciar o agravo, conhecer e dar provimento. Se der provimento ao agravo, vai apreciar o recurso de revista. E aí, nesse caso, na decisão do agravo, e não reconheceu a transcendência, nós não vamos ter como recorrer, tá? Por quê? Porque é a última etapa de discussão acerca dessa matéria. E o parágrafo 6º vem falar do juízo de admissibilidade dos tribunais. O que eles vão apreciar? Eu interpus o recurso de revista ao juízo ACO, que é o tribunal, e as razões para o juízo ad quem, que é o TST. O tribunal só vai apreciar os pressupostos de admissibilidade, né? Tempestividade, regularidade para representação, recolhimento de custas, preparo, depósito recursal. Essas questões aqui, se tem a violação à Constituição ou a interpretação divergente, esses requisitos. Mas ele não vai apreciar a transcendência. Quem tem a competência de apreciar essa transcendência é o próprio tribunal superior, tá? Passamos aqui pelo recurso de revista. Nós vamos ter o agravo de instrumento, que é o recurso cabível em face do quê? Dos despachos que denegarem a interposição de recurso, ou seja, despachos que negarem o segmento dos recursos. Interpus recurso ordinário, foi negado segmento, agravo de instrumento. Interpus recurso de revista, foi negado segmento, agravo de instrumento, tá? Então, essa é a única função que o agravo de instrumento na trabalhista tem. Aí nós vamos ter, professora, o agravo de instrumento, eu tenho que formar um instrumento. Essa questão, a CLT não vem trazer explicações, mas a gente tem o que cada tribunal faz. Aqui na trabalhista, como o processo é eletrônico, é
melhor, né? Porque aí vai economizar tempo dos julgadores, que não vai ter que procurar essas peças. E nós temos o agravo de petição, que é o recurso que cabe em face de decisões proferidas na execução. Então, nós vamos ter a fase de conhecimento, que durante aquele conhecimento, mesmo as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Então, nós vamos ter aí que não tem recurso para as decisões interlocutórias. A gente viu algumas questões que podem ser suscetíveis de discussão perante o tribunal, como o caso do mandado de segurança, que não é a regra, é uma exceção. Então, na primeira instância, os recursos cabíveis, embargo de declaração, recurso ordinário. Em sede de segunda instância, TRT, nós vamos ter